Olá, nono ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, no módulo 1, ok? Então eu vou pedir a nossa aula, o nosso exercício vai ser no módulo 1, mas a princípio vamos prestar atenção no slide que está na apresentação, tá? Nós vamos fazer algumas revisões de conteúdos, tá? Vamos revisar alguns conceitos, ok? Então vamos lá. O primeiro conceito que eu quero revisar com vocês é de conjunção, tá? O que é a conjunção? Vamos lembrar, é a palavra que estabelece uma conexão entre duas orações ou entre duas palavras de mesma função em uma oração, tá? Mas o que a gente precisa lembrar é dessa função aqui. É uma palavra que estabelece uma conexão, uma ligação entre duas orações. Como eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu fiz a tarefa e organizei o meu quarto. Então, eu tenho duas orações distintas. A primeira, eu fiz a tarefa, e a segunda, organizei o meu quarto, tá? Então, vamos rever esse conceito de oração. Para eu ter uma oração, eu tenho que ter um verbo, tá? Porque a oração ela vai girar em torno desse verbo. Então, eu tenho aqui o verbo fiz, e na segunda oração eu tenho o verbo organizei. Então, eu tenho dois verbos, tá? Vamos rever aqui esses conceitos, ó. Eu tenho que entender que a frase é todo enunciado com sentido completo. Ela pode ter verbo ou não, tá? Como é o exemplo aí, ó, de fogo, é uma frase nominal, não tem verbo. Eu posso até ter uma frase verbal, tá? Estou em casa. Mas para eu ter esse conceito de oração, eu tenho que ter um verbo, tá? Porque a oração é o enunciado que gira em torno de um verbo, tá? Maurício chamou um amigo. Ele pediu que colaborássemos, tá? Outra coisa que eu tenho que lembrar: cada verbo constitui uma oração. Então, se eu tenho Maurício chamou um amigo, eu tenho apenas um verbo, uma oração, tá? Agora aqui, ele pediu que colaborássemos. Pediu e colaborar. Pedir e colaborar. Dois verbos, duas orações. Essas orações, elas constituem períodos, tá? Ou seja, quando eu tenho uma oração só, eu tenho um período simples. Quando eu tenho duas ou mais orações, eu classifico esse período como período composto, tá? Então vamos lá. Fizemos o serviço, um verbo, uma oração, um período simples. Estudei e fui para a escola. Dois verbos, né? Estudar e ir, duas orações, logo um período composto, tá bom? Agora vamos visualizar esse quadro. Eu tenho frase, oração e período. É um resumo do que nós vimos, tá? A frase é um enunciado com sentido completo, o que importa é passar a mensagem, a comunicação. A oração tem que ter o verbo, tá? E esse verbo sempre estará no predicado. E o período é a comunicação completa, tá? Ele pode ser simples quando ele é formado por uma única oração e composto quando é mais de uma, bom? Então, revi todos esses conceitos. Agora eu vou ver as orações coordenadas, tá? Então, o que eu tenho que entender? Que essas orações coordenadas são independentes, tá? Como a gente viu lá no primeiro exemplo. Eu fiz a tarefa
é uma oração. Eu consigo passar a mensagem. Organizei o meu quarto. É outra oração. Só que elas se ligam por meio da conjunção, né, o ezinho, tá? E acabam estabelecendo uma relação, tá bom? Então, a gente classifica essas orações como coordenadas sindéticas. Quando eu tenho o sindetozinho, tá? Que é o nome da conjunção. Se não tiver conjunção, eu chamo de assindética, tá? Agora, as orações coordenadas sindéticas, ao ligar orações, estabelecem relações que podem ser de adição, como nós vimos aqui, ó, uma coisa mais outra, tá? Pode ser alternância, explicação e conclusão, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, ela pode ser aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva, tá? E como eu acho essas conjunções? Sempre essas orações coordenadas, sempre por meio das conjunções, tá bom? Então aqui, ó, eu dei o exemplo. Chegamos à praia e nadamos. É o exemplo de uma oração aditiva, tá? Então, no primeiro momento, nós conseguimos revisar todos esses conceitos, tá? No próximo vídeo, nós iremos ver as, as conjunções e suas devidas classificações, tá bom? Agora, só um momentinho que eu vou trocar. Eu vou colocar o livro para a gente dar continuidade. Então, a princípio, a gente vai fazer esse exercício aqui de marca de oralidade, tá? Para chegar nos exercícios que vamos precisar, por isso foi importante fazer a revisão desses conceitos, tá? Eu tenho aqui o roteiro de um filme, né? É um diálogo. Então vamos lá. Para que lado fica Viamão? Lucas aponta para Viamão. Para o mesmo lado de Porto Alegre, para lá. E Santa Maria? Mais para o oeste, para lá. A vantagem de Santa Maria, segundo a minha mãe, é que lá eu posso morar com a minha avó e depois já fico para a faculdade. Eu queria informática, mas aí tem que morar em Porto Alegre, pagar aluguel. A escola é tipo uma fazenda. A gente fica morando lá a semana toda. E Viamão é perto. A inscrição começa na semana que vem e é por ordem de chegada, tá? A gente vai falar aqui um pouquinho das marcas da oralidade, ou seja, são expressões que nós usamos em nossa fala, tá? E acabamos passando para um texto escrito. Então, aqui na letra A, pede para que eu identifique 3 palavras que foram escritas de forma reduzida, tá? Tem o seu tamaninho diminuído. Em seguida, escreva as formas originais dessas 3 palavras. Então, eu tenho pra, né, que é para, referente ao para, o pró, referente ao para também, e vó, que é referente à avó. Bom, releia a seguinte fala do personagem Lucas. A escola agrícola é tipo uma fazenda? Assinale a função que as reticências, né, esses 3 pontinhos, desempenham nesse contexto. Indicam que o personagem fez uma pausa em sua fala. Tá bom?
Leia um trecho do roteiro do filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. O diálogo, perdão, o diálogo se dá enquanto a personagem Irene acompanha o menino Mauro de volta para casa por uma rua do bairro de Bom Retiro, na cidade de São Paulo. Irene, personagem da Irene fala, né? Você vem assistir aos jogos aqui com a gente? A Copa já vai começar, né? Semana que vem. É, não sei se vai dar para eu ver jogos aqui. Meus pais vão chegar. Tá gostando do Bom Retiro? Tô. Relacione as expressões em destaque às marcas da oralidade que elas indicam. Então, eu tenho né, que significa um marcador convencional de fala. A gente usa muito né na oralidade, né, na fala. O que significa uma hesitação, né? Ele hesita, ele dá uma paradinha para poder falar. Tá gostando do Bom Retiro? Tô. Tá é a redução de estar e tô de estou, tá? Então ficou letrinha B, C e A. No trecho 1 da atividade, as marcas de oralidade aparecem nos diálogos ou nas rubricas de roteiro de cinema. Por que isso acontece? Aparecem nas falas, nos diálogos, tá? Como é um diálogo entre personagens, esse diálogo ele tenta reproduzir a forma espontânea da gente falar no nosso dia a dia. Bom, então vamos lá. Chegamos aqui ao exercício e retomamos lá nos slides, tá? Período composto por coordenação e orações coordenadas. Foi o que eu vi. Para eu ter uma oração, eu tenho que ter um verbo, uma oração, e essa oração vai constituir um período. Se tiver uma oração só, um período simples, duas ou mais, um período composto. Então, a gente já está falando aqui que é um período composto. Sempre vão ter duas ou mais orações, tá? Então, eu tenho um trecho aqui do show de Truman, tá? O show da vida. Vamos lá. Truman chega à doca, ele olha para a baía. Ali, ancorado a alguns metros, está um barco, o mesmo usado por ele e pelo pai em um passeio de tantos anos atrás. Vemos um close nos olhos aterrorizados de Truman, em seu rosto sujo, olhando para as espumas da água. Ele se controla, dissipa as dúvidas e mergulha na água. Então vamos lá. Agora observe um período retirado desse trecho, tá? Eu tenho, ele se controla, dissipa as dúvidas e mergulha na água. Eu tenho três verbos, então eu tenho um período composto, tá? Três verbos, três orações, um período composto. Ele se controla, uma oração. Dissipa as dúvidas, segunda oração. E mergulha na água, terceira oração. Tá? Identifique a função sintática de cada palavra ou expressão desse período. Então, vamos lá. Eu tenho ele se controla, dissipa as dúvidas e mergulha na água. Então, eu tenho que classificar todos esses termos, tá? Ele é o meu sujeito. Se controla, é o verbo transitivo direto. Dissipa, verbo transitivo direto. As dúvidas, dissipa o que? As dúvidas. Então, está completando o sentido desse verbo. Então, é o meu objeto direto. O ezinho é a nossa conjunção, como eu falei lá no slide, tá? Mergulha é um verbo, mas é um verbo transitivo, perdão, é um verbo intransitivo, tá? E na água
Perdão, gente, mergulha, meu verbo transitivo indireto, tá? E na água é o meu objeto indireto, tá? Então vamos lá. Compare as orações do período. Elas apresentam sujeito, verbo e complemento? Sim, tá? Todas elas têm sujeito, o sujeito é ele, tá? Verbo e complemento, ok? Algumas dessas orações exercem função sintática em relação a outra oração do período? Não, elas são orações independentes, tá? Se eu ler assim, ele se controla, é uma oração. Dissipa as dúvidas, outra oração. Ele mergulha na água, outra oração, tá? Todos os sentidos são completos. Então, aqui, no ano, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 24, tá? E a gente segue daqui no próximo vídeo. A gente vai ver também na página 25, ó, como eu classifico essas conjunções, tá? Nas orações. E vocês vão ver bem esse conceito de período, de oração, nas próximas atividades, ok? Então, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.